Essa é uma resposta para a Adriana Moraes. A Adriana me mandou uma pergunta, né, que é basicamente como ser um bom desenvolvedor júnior. E no final aqui eu vou explicar como é que a Adriana me encontrou, né, e por que eu acho importante responder esse tipo de pergunta, né, no contexto do site que ela me mandou essa pergunta. Basicamente, Adriana, eu considero que para você se tornar uma melhor desenvolvedora júnior, a questão é prática, né? Você pensar em alguém, uma habilidade qualquer, como desenho, por exemplo. Você pode pensar aquela pessoa que na escola passava o tempo dela no fundo da sala desenhando, né, enquanto outros estavam realmente prestando atenção na sala, né, ou fez um curso depois ou uma graduação em que ela foi praticar o desenho. Não é só simplesmente você ler sobre, você tem que colocar, tem que praticar aquela habilidade para evoluir. A programação não é diferente, né? Mas eu acho que é importante ressaltar que não basta você simplesmente praticar de forma repetitiva, você tem que praticar com o intuito de aprender, né? Praticar coisas diferentes em que você vá percebendo que você vai agregando valor, agregando conhecimento aí ao que você já sabe. E tem uma referência legal, que é uma menina chamada Jennifer DeWalt, né? JENNIFR-DEWALT. Eu vou colocar o nome dela e o endereço, né, que basicamente é jenniferdewalt.com, né, que na época ela criou um site bem interessante em que ela se propôs a fazer 180 páginas na internet, né, web pages, durante 180 dias. Então, literalmente durante 6 meses, todo santo dia ela fez uma página diferente. E ela não conhecia, ela não era programadora, né, não conhecia desenvolvimento web, né, web design, ou o que seja. Ela simplesmente estava praticando e aprendendo coisas, né, que ela achava interessante. Então, se você entra na página, tem o calendário lá, dia 1, dia 2, dia 3, até o dia 180. E a primeira página dela é super simples, é uma página preta, escrito Hello World, né, Alô Mundo, e tem uma foto de uma corda escrito Me Puxe. E quando você puxa, não sei se vai dar para ouvir o áudio aí, eu puxar a foto aqui, a corda no site dela. Então tem um barulhinho. Ué! O que acontece? Tinha a página preta e aí aparece, né, uma foto de uma bonequinha, bem tosco assim, né, um sushi, né, passa um tubarão voando na tela, né, passa uns pedaços de bacon voando, né, o Alô Mundo, o Hello World começa a piscar na tela, né. Então assim, não tem uma utilidade, mas nesse primeiro teste ela já usou diversos recursos, né, que é fazer essa questão da interação, né? Eu tenho que puxar a corda para alguma coisa acontecer. Ela usou áudio, né? Ela usou animação para passar o bacon voando na tela, né? Para passar o tubarão, né? Ela fez o texto piscar. Então, assim, ela usou um conjunto de recursos que não tem uma finalidade de negócios ou como é que eu uso isso, né, para resolver o problema de uma empresa, mas ela explorou ali o conhecimento. E se você vai evoluindo, né, eu nunca parei para olhar os 180 sites, mas vou só dar o feedback do segundo exemplo aqui, né? No segundo dia ela fez uma outra página, né, de novo uma página preta, né, em que você tem 3 portas, uma porta azul, uma porta laranja e uma porta verde. Você escolhe clicar em uma das portas, né? Se eu clico aqui na porta azul, né, aparece uma mensagem, né? Você clicou na porta azul. Se eu vou para a última porta, que é a porta verde, ela diz, olha, você acertou. Então, nesse teste aí, ela fez o quê? Colocar imagens, né, testar o hiperlink, né, a questão de eu clicar em alguma coisa, né, e eu ir para outra página. Então, de novo, né, não tem aplicação prática no curto prazo disso aqui, mas ela está explorando. Então, nesse contexto aí, ela foi evoluindo 3, 4 dias até ela chegar nos 180 dias. Então, assim, eu acredito, olhando o que ela fez ao longo desse período, uma pessoa que não conhecia nada de desenvolvimento web, eu tenho certeza que boa parte das pessoas que fizeram graduação comigo em computação não conseguem fazer coisas que ela fez aqui, né? Algumas coisas. Por quê? Porque ela simplesmente foi colocando na prática, né, e teve o foco em programação, enquanto algumas pessoas se formam, mas não tem necessariamente, né, apesar de se formarem em ciência da computação, não focam em programação. Algumas pessoas vão para gerência de projeto, testes, ou não seguem carreira na área, né? Então, assim, com esse exemplo, né, acho que deixa claro aí
a importância e o resultado de você ter uma consistência em treinar aquela habilidade, né? E treinar com o objetivo de aprender coisas diferentes e você só tem a ganhar, né? Então acho que é esse o contexto. Eu espero ter agregado aí, e ter respondido sua pergunta, Adriana. E como eu falei no início, eu ia explicar como foi que a Adriana me encontrou e por que eu acho importante responder esse tipo de pergunta. Ela enviou essa pergunta através de um site chamado Quora.com. O Quora.com é um site americano, né, de perguntas e respostas, né, onde você pode ir lá e responder sobre qualquer assunto, né, e preferencialmente algum assunto que você tem realmente conhecimento, não a opinião, né? Por exemplo, no caso da Adriana aqui, com certeza ela esperava que alguém respondesse com base em experiência, não alguém que não é da área ou realmente não conhece. Então, por exemplo, no Quora.com, principalmente na versão americana, né, a Adriana fez a pergunta no site na versão em português, né, mas existe uma versão americana, que é onde começou. Na versão americana, por exemplo, é muito comum você perguntar sobre como é pilotar um avião de 747 e ter lá um piloto que usou o tempo dele para ir lá responder às pessoas como é pilotar um avião 747. Então isso eu achei interessante há uns 4, 5 anos atrás e comecei a responder algumas perguntas, né, em 2015 sobre o que eu faço, né? Então eu via pessoas perguntando coisas relativas à área de programação ou de freelancer e eu comecei a responder. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque, por 2 motivos. O primeiro é porque às vezes a gente acha que o conhecimento que a gente tem é óbvio, né? Ou não é útil para outras pessoas, quando na verdade sempre tem alguém em algum lugar do mundo que pode se beneficiar do conhecimento que você tem. E não precisa ser conhecimento técnico ou profissional, pode ser algum hobby que você tem, entendeu? Pode ser alguma coisa que você se interessa, sei lá, você gosta de jardinagem, entendeu? E aí você pode dar uma dica para alguém porque você passa o seu tempo livre jardinando, ou você tem um hobby, sei lá, de tocar guitarra, o que seja. Então seu conhecimento é útil para alguma pessoa. Então é interessante você usar um pouco do seu tempo para disseminar o seu conhecimento para ajudar outras pessoas. E eu percebi o impacto disso no dia que eu recebi a seguinte pergunta. A pergunta foi feita, e essa pergunta foi feita no Quora em inglês, né? Ela foi feita por um cara chamado Russan Nabil, né? Então o Russan ele colocou a pergunta lá: quais são as ferramentas mais importantes para um programador freelancer? E aqui o meu objetivo não é dizer quais são essas ferramentas, é só explicar por que eu achei essa pergunta importante e resultou em eu passar a responder mais coisas ao longo do tempo. Na época eu achei que era meio óbvio, né? E assim, a pessoa tem que ter um computador, né? O programa, né? Linguagem de programação instalada, etc. As questões técnicas não vi uma necessidade de parar para responder. Mas depois, quando eu parei para pensar, disse, não, tem algumas coisas aqui que não são óbvias e de repente tem realmente o que dizer sobre quais são as ferramentas importantes para freelancer. Então eu fui lá, respondi a pergunta do Russan. E assim como qualquer outra rede social, como Instagram, Facebook, etc., quando você posta alguma coisa, né, e alguém curte, você recebe uma notificação. E nas minhas respostas, né, nunca teve nada assim, muito gritante, assim, de muito feedback, né? Tinha lá, normalmente a pessoa que perguntou, né, ia lá, agradecia, dava um like, uma curtida, mais umas 5, 10 pessoas e acabou. Nesse caso específico, né, eu vi lá, recebia 5, 10 curtidas, daqui a pouco eu recebi mais 20, 50, 100, 200, no final do dia acho que já tinha umas 300 a 400 curtidas. Eu disse, caramba, isso aqui realmente, né, as pessoas se interessaram nessa resposta que eu achava a princípio que era uma coisa meio óbvia e que não tinha muito o que falar sobre, mas aí eu realmente gastei um pouco do meu tempo para dar uma resposta um pouco mais detalhada. E aí eu fui recebendo também notificações de visualização. Uma coisa são os likes, outra coisa são a quantidade de visualizações, quantas pessoas viram a sua resposta. Então eu recebi a notificação, olha, 1.000 pessoas viram a sua resposta, daqui a pouco 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, o que é que está acontecendo? Aí eu percebi que o Quora.com ele tem uma newsletter semanal, né? Eles mandam um e-mail para as pessoas, né, semanalmente, diariamente,
né? E eles pegam algumas perguntas que viralizam. Então eles colocaram essa minha resposta a essa pergunta na newsletter e mandaram para um monte de gente, né? Por isso eu acabei recebendo essas notificações de 5, 10 mil pessoas estavam vendo. Olhando aqui agora no site Quora.com, e isso já tem 5 anos, né? Hoje 49 mil pessoas viram essa minha resposta, quer dizer, quase 50 mil pessoas viram a resposta, né? E em torno de cadê o total aqui? Enfim, umas 800 pessoas curtiram e tal. Então, assim, eu fiquei feliz exatamente por perceber que algo que para mim, inicialmente, eu achava que era óbvio, foi útil para muita gente. Então, em função disso, né, respondendo o que eu comentei no início, eu acho interessante, né, estar respondendo esse tipo de pergunta. Eu nunca tinha feito um vídeo para falar sobre isso e nem tinha feito um vídeo para responder alguém, porque antigamente você só respondia o Quora em texto, né? Você ia lá e escrevia. Só que agora o Quora ele permite que você faça vídeos como resposta. Então eu estou fazendo esse vídeo tanto para publicar a resposta da Adriana, né? Então, de novo, Adriana, espero que você tenha assistido até o final, porque acho que não é só a resposta do início que pode ser útil para você, né? Porque da mesma forma que você está fazendo a pergunta, acho que no futuro você pode usar o seu conhecimento para dar resposta a outras pessoas, assim como você está recebendo a resposta à sua pergunta agora, né? E eu vou publicar, como sempre, esse vídeo nas redes sociais, porque eu acredito que esse tipo de coisa outras pessoas podem usar como inspiração para responder outras pessoas, para usar suas redes sociais para compartilhar o seu conhecimento, né, para que cada um dissemine o que é que conhece, o que é que gosta, entendeu? Porque, de novo, no final das contas, existe alguém em algum lugar que pode se beneficiar com o seu conhecimento. Então é isso, obrigado, Adriana, pela pergunta, né? E eu vou aí criar agora o Eduardo Cruz Responde, né? Vou começar a responder mais perguntas do Quora.com aqui, né? Vai ser uma área à parte, né? Não vou deixar de publicar o que eu já publicava antes sobre freelancer, etc. Eu vou só criar como se fosse essa nova linha editorial aí de estar fazendo os vídeos, respondendo a pessoas, porque eu acredito que mesmo fora do Quora.com as respostas podem ser úteis para alguém. Então é isso, espero que a resposta tenha sido útil, que a história tenha sido útil para alguém, né? Como sempre, curta, dê o seu feedback, né? Se inscreva aí e em breve tem mais uma resposta a uma outra pergunta.